E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos para o PET 2, tipos de saberes, certo? Semana 4, segundo ano. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar em relação à etimologia da palavra filosofia, certinho? Então, etimologia da palavra filosofia, vamos falar assim, é o início do filosofar. Então, as palavras, como vocês sabem, elas têm história. E a história está cercada de significados. Quando exploramos o significado das palavras, encontramos diversos sentidos que já foram utilizados pelas pessoas através dos tempos. Isso acontece porque a linguagem ela é uma espécie de herança que recebemos das gerações passadas. Então, por meio dela, podemos entender melhor o mundo, construir novos significados e até mesmo criar novas palavras, enriquecendo assim nossa vida e o patrimônio que iremos transmitir às próximas gerações. Então, assim, um pouquinho de nós fica para os outros. E agora, a filosofia ela é uma linguagem de amor. A sabedoria nasceu do amor que busca compreender o mundo, os outros e a si mesmo. Então, o amor cria laços, vincula, se expressa e se comunica. Foi o desejo de compreender a realidade que gerou a filosofia. Então, do mesmo modo que você tem um nome, e seu nome tem uma história, querendo mostrar um significado pessoal e social, também o nome filosofia tem uma história e um significado próprio, que vamos agora explorar e conhecer. A palavra filosofia é de origem grega e o filósofo Platão, citando outro filósofo, Pitágoras, registra em seus diálogos, escrito no século V a.C., a ideia de que somente o ser humano é capaz de filosofar, ou seja, de buscar sabedoria. Então, os seres humanos não são como os outros animais, que apenas seguem seus instintos e não têm necessidade de saber. Tampouco são deuses, que também não têm necessidade de saber, pois já conhecem tudo. Então, somente os seres humanos que estão a meio caminho entre os animais e os deuses percebem que ignoram as coisas e sentem o quê? Necessidade de conhecê-las. Essa consciência da própria ignorância e a busca da verdade nos tornam filósofos. É isso que nos faz humanos. É por isso que nos movemos em diversas direções e assim construindo diferentes tipos de saber. Então, pessoal, agora continuando aqui, vamos lá para o próximo. Vamos falar um pouco em relação às mudanças no pensamento da Grécia Antiga. Né? Em primeiro lugar, em relação às viagens marítimas. Elas permitiam aos povos descobrir que os locais que os mitos diziam ser habitados por deuses, titãs e heróis, eram, na verdade, habitados por outros seres humanos. E as regiões dos mares, que os mitos diziam ser habitadas por monstros e seres fabulosos, não possuíam nem monstros, nem seres fabulosos. Então, as viagens produziram o desencantamento ou a desmistificação do mundo, que passou assim a exigir uma explicação sobre a origem, uma explicação que o mito já não podia oferecer. Então, vamos lá. Agora temos também a invenção do calendário, que é uma forma de calcular o tempo, segundo as estações do ano, as horas do dia, os fatos importantes que se repetem, revelando com isso uma capacidade de abstração nova, ou uma percepção do tempo, como algo natural e não como um poder divino incompreensível, como afirmava a mitologia. Vamos agora à questão da invenção da moeda. Né? A invenção da moeda ela permitiu uma forma de troca que não se realiza através das coisas concretas ou dos objetos concretos trocados por semelhança, mas uma troca abstrata, uma troca feita pelo cálculo do valor semelhante das coisas diferentes, revelando, portanto, uma nova capacidade de abstração e de generalização. Agora, outra questão muito importante para essa mudança de pensamento grego
foi o surgimento da vida urbana, com o predomínio do comércio e do artesanato, dando desenvolvimento a técnicas de fabricação e de troca, e diminuindo o prestígio das famílias, da aristocracia proprietária de terras, por quem e para quem os mitos foram criados. Então, além disso, o surgimento de uma classe de comerciantes ricos que precisava encontrar pontos de poder, de prestígio para suplantar o velho poderio da aristocracia de terras e de sangue, fez com que se procurasse o prestígio pelo patrocínio e estímulo às artes, às técnicas e aos conhecimentos, e assim favorecendo o ambiente onde a filosofia poderia surgir. Agora, outra questão também muito interessante, é a invenção da política, certo? É, a invenção da política, ela introduz três aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia. Mas quais seriam esses aspectos? Primeiro, a ideia da lei, como expressão da vontade de uma coletividade humana, que decide por si mesma o que é melhor para si e como ela definirá as suas relações internas. O aspecto legislado e regulado da cidade servirá de modelo para a filosofia propor o aspecto legislado, regulado e ordenado do mundo como um mundo racional. Outra questão também foi o surgimento de um espaço público que faz aparecer um novo tipo de palavra ou de discurso, diferente daquele que era proferido pelo mito. Nesse, o poeta vidente que recebia das deusas, ligada à memória, é, uma iluminação misteriosa ou uma revelação sobrenatural. Dizia aos homens quais eram as decisões dos deuses, a que eles deveriam obedecer. Agora, com a cidade política, surge a palavra como direito de cada cidadão, de emitir em público sua opinião, discuti-la com os outros, persuadi-los a tomar uma decisão proposta por ele, de tal modo que surge o discurso político, como a palavra humana compartilhada como diálogo, discussão e deliberação humana, isto é, como, como decisão racional e exposição dos motivos ou das razões para fazer ou não fazer alguma coisa. Então, a política, valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional, valorizou o pensamento. Agora, outra questão aqui relacionada à inversão da política, VC, a política estimula também um pensamento e um discurso que não procuram ser formulados por seitas secretas dos iniciados em mistérios sagrados, mas que, ao contrário, procuram ser públicos, ensinados, transmitidos, comunicados e discutidos. É fundamental para a filosofia um pensamento que todos podem comunicar e transmitir. Certo? Agora, uma outra coisa que gostaria de colocar aqui também para vocês. Então, agora, pessoal, vamos falar aqui da racionalização do mito. No primeiro momento, a filosofia racionalizou o mito. Em seguida, despojou-se das figuras alegóricas que representavam a origem das coisas, e assim adentrando no campo da física, substituindo gradualmente as divindades. Não houve uma ruptura assim, radical, mas sim aos poucos. Devagar eles foram substituindo as divindades que representavam os elementos da natureza e assim separando a mesma de sua roupagem mítica, tornando-a objeto de discussão racional. Assim, a cosmologia não modifica somente a linguagem, mas muda de conteúdo. Em vez de descrever os nascimentos sucessivos, definiu os princípios primeiros constitutivos do ser. Então, esta forma de raciocinar, de linguagem e de retórica transcende o campo da política e se torna o instrumento para pensar todos os elementos constitutivos da realidade, tal qual ela se apresenta aos gregos. Então, os primeiros físicos não precisaram criar novos elementos para explicar os fenômenos da natureza. Eles já existiam nos mitos. Eram representações metafóricas para a Gênese. Entende? Para a origem, no caso.
Contudo, a cosmologia ela foi despojando a natureza de suas fundamentações místicas e tornando ela própria o objeto da especulação racional. E assim alterando, desta forma, não só a linguagem utilizada, como também sua estrutura constitutiva. Então, as narrativas históricas são modificadas para sistemas racionais de exposição dos elementos integrantes da realidade. A separação do conceito de natureza da ideia da divindade é condição para o pensamento racional. Separando o real em vários níveis e modificando conceitos, a filosofia ganha objetividade na medida em que, por meio dela, se distingue com maior precisão as noções de homem, de natureza, sagrado, de cultura, entre outras tantas, que são problematizadas pelo intelecto humano. Então a filosofia se organiza como um pensamento racional, juntamente com o processo de formação da polis, constituída por uma política concentrada na água, isto é, na vivência do espaço público de reunião, de debate e deliberação por parte dos cidadãos. As questões existenciais da filosofia, narradas nos mitos, principalmente, são critério de debates também, são levadas para debates. Então, a partir da explicação de determinados mitos, é possível compreender de maneira mais clara como eles auxiliavam na formação cultural da Grécia Antiga. Com isso, podemos sintetizar que os mitos foram essenciais no processo de educação do homem grego. Ou seja, toda a construção grega posterior, envolvendo a literatura, a política, o direito e mesmo a filosofia, tem em grande parte influência do legado mitológico deixado por estas narrativas que atravessaram tantos séculos. E outro aspecto foi bastante importante para a influência dos mitos na educação grega, o registro de suas histórias. Os mitos, conforme já foi dito, são registros orais, que passam de geração em geração. Contudo, em dado momento, passaram a representar tanta força na formação do caráter grego que as principais histórias começaram a ser registradas. Os responsáveis por esses registros foram os grandes poetas gregos, entre eles Homero, que para muitos estudiosos pode ser considerado ao lado de Hesíodo o verdadeiro fundador da educação grega. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.